Aqui no canal eu sempre falo de livros assustadores e nesse mês do Halloween tô trazendo muitas dicas aí, muitos quadros especiais de Halloween, mas o que acontece? Nem todo mundo gosta de ler livros muito assustadores, com sangue, com exorcismo, com coisas mais pesadas, né? Então hoje eu vou trazer alguns livros aqui com vibe de terror, livros que nos trazem um clima de Halloween, mas não são assim desses tipos assustadores, assim escrachados, sem pudor nenhum. São livros que só nos trazem uma atmosfera de Halloween, meio outono, e aquele outono lá dos Estados Unidos do hemisfério norte, porque aqui a gente já tá entrando naquele calorão. Então, sem mais delongas, você vai ver aqui que tem diversas histórias, diversas ambientações, mas que pelo menos para mim me lembram um pouco a fase de Halloween, não só porque eu li no Halloween, que eu comecei a leitura no Halloween, mas porque em algum momento da ambientação, em algum momento da vida do personagem e da época do livro também, tá? Já peço para você se inscrever no canal se não é inscrito. Tenho trazido bastante conteúdo de terror, de horror, principalmente nessa época do mês de outubro. Então tem muitos vídeos ainda até o final do mês para você que gosta desse gênero. E também já atingimos a meta de 10 mil inscritos e agora a meta é 20 mil. Então se você não é inscrito, já vem fazer parte dessa estatística, tá bom? Compartilha também o canal, esse vídeo, com pessoas que gostam do mesmo estilo de leitura que você aqui do canal, para a gente formar uma grande comunidade. Agora, sem mais delongas, vou começar com o livro do Cemitério, que é um livro do Neil Gaiman. É uma leitura que eu já fiz há muitos anos. Eu já falei em alguns momentos, em alguns vídeos aqui do canal. É um livro que também traz para mim uma memória afetiva, momentos legais do meu início de leitura. Esse foi um dos primeiros livros que eu comecei, assim, aquela coisa de ler um livro depois do outro. É um livro que eu indico também para várias pessoas que gostam de temas assim, livros com uma ambientação mais sombria, mais mórbida, mas que não é assustador. E aqui vai contar a história de uma criança. Ela tá na casa dela, é um bebê ainda que engatinha, pouco anda. Os pais dessa criança acabam perdendo a vida por uma pessoa que entra na casa deles, né? E só a criança sobrevive. Esse assassino não sabia dessa criança e só a criança sobrevive. Aí o bebê, ele acaba saindo do berço ali depois da noite do assassinato, né? E ele sai engateando da casa. Ele sai daquela casa, começa a andar pelo bairro, noite adentro, madrugada adentro, e ele vai engateando até chegar no cemitério. Aí ele chega nesse cemitério e ele é meio que acolhido pelos fantasmas que ali vivem. Então, durante parte dessa leitura, desse livro, tem esse momento, né, da caminhada dele até chegar ali no cemitério, e dali em diante ele vai aprendendo muitas coisas com os espíritos. Ele vai aprendendo sobre coisas da vida, sobre o ser humano, sobre a vida adulta. Então ele cresce por ali. Lembrando que isso aqui é uma fantasia, né, gente? Uma coisa super irreal, até porque essa criança cresce ali naquele cemitério e não tem adultos que veem ele. Então, o que é interessante é que ao longo das páginas que você vai passando, ele vai encontrando, né, um fantasma e outro ali, e eles vão contando um pouco sobre a vida deles. A gente vai entendendo ali o porquê da morte de cada um. E essa criança, ela é criada ali até crescer por esses personagens. Então é um livro bastante reflexivo também. É uma fantasia mórbida, nem sei se existe esse nome, mas é uma fantasia mais sombria, mais dark, mas que é para várias idades isso aqui. Não tem nada explícito, não tem nada assustador, embora o livro tenha esse título chamado Livro do Cemitério. Mas tá aqui, essa é a minha indicação pra você. Quando eu li, gente, deixa eu ver aqui se eu tenho anotado. Não tenho, mas eu acredito que essa leitura tenha sido lá pra 2013, no máximo 2014. Então já tem mais de 10 anos que eu li esse livro e ainda tá na minha memória até hoje. O próximo é um livro recente que eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Inclusive eu estou com a coleção aqui em casa, que pretendo continuar com a coleção. Inclusive aqui, agora nesse mês do Halloween, o primeiro que eu li é A Enchente, da série Blackwater, escrito pelo Michael McDowell. Aqui, gente, você vai falar assim, nossa, mas Halloween porque é uma coisa meio de fantasia, uma coisa, situações irreais que eles passam, embora há alguns momentos, né, a boa parte da história é muito sobre
fofoca, sobre intrigas de famílias, coisas de famílias. Eu acho que a ambientação ali do início de 1900, eu acho, se eu não me engano, 1900 que começa, aqui tem uma história muito curiosa de uma população ali, de um vilarejo, sofre uma enchente. E aí todo mundo foge dessa enchente, né? Perde muita coisa nas casas. E aí eles vão viver num lugar da igreja, tipo um galpão, basicamente dentro da igreja, sabe? Muitas pessoas da cidade. Então você vai ver pessoas influentes, filhos de pessoas influentes, aí tem padre. E aí, quando a água baixa, um dos familiares decidem descer ali para a cidade, na parte baixa onde encheu, e para ver se tem alguma coisa, dá para recuperar alguma coisa da casa, se dá para voltar, e ainda não dá. E aí eles veem que no segundo andar da casa tem uma mulher que ela ficou ali por muito tempo, e você fica curioso para tentar entender por que ela ficou ali muito tempo e da onde veio essa mulher, porque ela basicamente foi trazida pela água. E aí eles recuperam ela, né, levam ela para cima, aonde está todo mundo nessa igreja, e aí eles apresentam essa mulher e ela é muito misteriosa. E aí, gente, coisas que ela vai fazendo, coisas que vão acontecendo com ela, que são muito interessantes, mas também parecem coisas de sonho. Então tem uma mistura de fantasia, uma mistura de coisas mais obscuras, e eu acho que a vibe me faz lembrar muito, quase que, sabe esses filmes que retratam a época antiga? Não vou nem dizer de faroeste, mas até me lembra um pouco do faroeste, porque quando eu tava lendo isso aqui eu joguei um pouquinho de Red Dead Redemption, aí eu fiquei super imaginando uma época de faroeste assim, com elementos fantasiosos. Então eu gostei e eu me senti nessa vibe de Halloween. Então não sei se quem leu também sentiu, mas tá aqui a minha dica de Blackwater. Outra dica, outro livro aqui que eu tenho para falar para você, que também não tem muito a ver com Halloween, mas eu acho que você talvez vai me entender pelo enredo dessa história, da personagem. Por quê? Em Água Fresca para as Flores, eu vim trazer uma história um pouco curiosa, que é de uma mulher que ela vive num cemitério. Assim, muitas coisas na vida dela vão acontecendo, você vai acompanhando, então não é uma vida fácil, uma vida cheia de perdas, é uma vida que teve um passado de família, sabe? E que ela acabou, tudo foi mudado, tudo foi transformado na vida dela, virado de cabeça para baixo, e ela vai parar num cemitério, mas ela vai trabalhar, ela vai ser tipo caseira desse cemitério, vai cuidar dali, né, das plantas, dos túmulos, ela vai estar sempre limpando, cuidando de tudo, então ela se familiariza com aquele lugar que pra gente é uma coisa meio estranha, né? Eu acharia estranho estar dormindo num lugar como esse, mas é óbvio que as pessoas que estão acostumadas com isso já nem ligam mais, e é basicamente com ela. Existem momentos aqui na história em que ela conta de situações ali que acontecem no cemitério, outras situações que são até cômicas, que ela, por exemplo, ela mora lá e tinham alguns estudantes, alguns jovens, né, que iam pra lá de madrugada pra fazer algumas coisas, acho que beber, usar algumas coisas, e aí era um incômodo pra ela decide assustar eles usando lençol e tal. E esses são alguns pontos, né? Mas o ponto principal é a história da vida dela, que é uma vida bem triste, né? Com muitas situações traumatizantes, mas que ela mergulhou bastante ali naquele meio do trabalho dela, que ela faz amizades e reviravoltas acontecem. Então toda a história dela, que a gente tem aqui, deixa eu ver, quase 500 páginas, são de muitos relatos da vida do passado e do presente dela, mas que faz a gente se apegar muito a ela, pelo menos comigo foi assim. Me apeguei bastante ao personagem dela, fiquei com pena dela, fiquei torcendo por ela. E, ao mesmo tempo, você vai acompanhando a vida de uma pessoa que vive ali no cemitério e você vai meio que desmistificando algumas coisas. Já para um outro livro que tem bem vibe de Halloween mesmo e que me traz muitas memórias, principalmente da época da série da Netflix, A Queda da Casa de Usher, que é Os Contos de Edgar Allan Poe. Eu não vou dizer que não são assustadores, mas pelo menos para mim são contos um pouco mais leves, mas que tem toda aquela carga de ambientação de Halloween,
toda aquela coisa sombria, os contos, pelo menos os meus favoritos, que é o do Corvo, o Gato Preto, tem da Casa de Usher também, mas entre outros traz pra gente toda aquela coisa, uma pitada de uma coisa mais gótica, uns momentos de suspense, os momentos fantásticos, e tem pequenas cenas assustadoras, pelo menos pra mim. Agora comenta você aí se você já leu, o que você acha assustadores. Eu gosto dos contos, das histórias do Poe, não por serem assustadoras, e sim por serem trazer pra gente todo o ar, o clima, e que eu curto muito, principalmente nessa época. Falando em clima mórbido, falando em clima mais denso, eu tenho um outro livro aqui que já traz histórias de duas crianças que passam por isso também, e não só a história, não só a narração, os detalhes dessa história toda, dessas duas crianças, mas também a vida delas, que traz muita, como posso dizer, muita ambientação gélida, meio preta e branca, que é Eu Sou o Rei do Castelo, da Susan Hill. Aqui a gente vai conhecer duas crianças que vivem de formas totalmente diferentes. Um menino que vive com o pai, dono de uma casa, e ele perdeu a mãe dele, Perdeu assim, a mãe se separou, foi viver em outro lugar. E a menina que é filha da empregada, que vai viver como governanta ali da casa deles. E aí, em vez de eles fazerem amizade, eles vivem um pé de guerra terrível, eles acabam se odiando ali. Então eles vivem numa briga, numa disputa de pai e mãe, de ciúmes, mas no fundo você vai ver que são crianças solitárias mesmo. A descrição da casa, que é uma casa antiga, bem velha, com móveis antigos, que fica no meio de uma mata, é sempre numa época fria também. Em alguns momentos eles vão para a floresta, coisas ali surgem na floresta, mistérios surgem também. Aqui a gente não vai encontrar fantasia, a gente não vai ver fantasmas, a gente não vai ver coisas desse tipo, mas a gente vai acompanhar situações sombrias, pelo menos para a cabeça de crianças. Então é uma leitura que entra sim nesse clima, nesse mês de Halloween. E por último, e não mais importante, vem ninguém mais, ninguém menos que o Retrato de Dorian Gray. Dispensa apresentações, porque o Retrato de Dorian Gray a gente sabe, a maioria das pessoas já sabe do que se trata, mas quando eu li foi mais ou menos nessa época de Halloween, eu acho que foi de setembro para outubro, e me trouxe também toda essa vibe, principalmente por algumas sugestividades que o autor traz pra gente, coisas que faz a gente adivinhar, que faz a gente sugerir, imaginar o que pode ser, os pensamentos ali dos personagens também, as atitudes, toda a questão que permeia ali a cabeça deles, faz permear a nossa cabeça também. E aqui, nessa leitura que eu tive com o Retrato de Dorian Gray, foi a mesma coisa que eu senti. Você acaba ficando um pouco assim, como se fosse uma novela, acompanhando tudo aquilo ali, sem poder fazer nada. E no final pra mim foi uma leitura muito boa, embora tenha sido um livro que tem uma diagramação meio chata, pelo menos essa é a minha edição, mas eu acabei gostando mesmo. Eu tive um mês para ler e foi muito bom. E eu terminei de ler, acho que foi no início de setembro, e aí eu já estava entrando pelo Halloween. Se você já leu o Retrato de Dorian Gray, comenta aqui pra mim o que você achou, se você também sentiu essa vibe mais sombria. Embora o Retrato de Dorian Gray, eu acho que ele não entra no horror. Eu acho, não sei. Ele entra mais num suspense, num drama, em um pouco de romance. Uma novela mais obscura, sabe? E não como horror. Não sei, pelo menos pra mim não se encaixa. Enfim, aqui estão os livros que eu tô indicando pra você. Eu sei que a gente já tá no meio de outubro, faltam 15 dias pro Halloween, só que pra mim o Halloween ele dura em setembro, outubro, meados de novembro, e nunca é demais dicas de livros, e faltam 15 dias e às vezes você tá procurando por uma leitura, tá aqui, essas são as dicas que eu tô te passando. E você pode ver que dei dicas de muitos livros que eu pouco falo aqui no canal, tá? Sem repetir, não falei de Drácula, não falei de sei lá, de Exorcista, nem nada, até porque a proposta dos livros eram de livros mais leves. Bom, é isso, espero que você tenha gostado dessas dicas. Comenta aqui embaixo o que você achou desses livros, se você já teve essa experiência. E também eu quero dicas de você que está assistindo, porque eu adoro receber dicas de leituras de livros dos inscritos que acompanham aqui os vídeos. Eu sempre anoto e acabo lendo o que vocês
indicam aqui, e às vezes eu até faço resenha, enfim, eu descubro muitos livros através de vocês inscritos que acompanham aqui o canal. É isso, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!